Olá. Hoje nosso Deep Dive vai, direto nos pilares de como as leis funcionam aqui no Brasil. Exatamente. A gente vai usar como base, olha só, os 6 primeiros artigos da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá de 1942. Um texto fundamental, né? Com certeza. A missão aqui é, desvendar as regras do jogo. Como uma lei começa a valer e como ela deixa de valer, como se aplica. Isso. Então vamos lá. Como uma lei nasce mesmo? E o que rola com a regra antiga quando surge uma nova? A LINDB funciona quase como um manual de instruções para todo o sistema jurídico. Esses primeiros artigos são a base de tudo. Certo. Artigo 1º, então. Regra geral, 45 dias depois de publicada, a lei está valendo, né? Aham. A não ser que ela diga outra coisa. E para quem está fora do Brasil, são 3 meses. Mas o que me chamou a atenção foi a parte das correções. Se corrigem o texto antes de entrar em vigor, o prazo de 45 dias começa de novo. É isso mesmo? É isso. Esse prazo é a vacatio legis. É um tempo, sabe, para a sociedade conhecer a nova regra. Entendi. E sim, essa regra de reiniciar o prazo, ou até de considerar a correção como lei nova se for feita depois. Se já estiver valendo, né? Exato. Isso tudo é para garantir clareza máxima, para não ter dúvida sobre qual versão da lei está valendo e desde quando. É uma questão de segurança mesmo. Faz todo sentido. E falando em segurança, o artigo 2º traz aquela ideia de continuidade, né? A lei vale até que outra, mude ou revogue ela. Isso, o princípio da continuidade. E essa revogação pode ser expressa, tá revogada a lei X, ou pode ser, tácita, né? Sim, tácita. Quando a lei nova é incompatível com a antiga, ou quando regula inteiramente o assunto que a antiga tratava. Exatamente. Mas essa revogação tácita, por incompatibilidade, isso não dá margem para muita discussão para saber se a lei antiga morreu mesmo ou não. Com certeza abre. E é aí que a interpretação jurídica entra pesado, sabe? Analisar se é incompatível ou se regulou tudo de novo exige análise. Imagino. E olha, falando em morte de lei, tem o parágrafo 3º, né? Da repristinação. Sim. Aquilo de que a lei revogada não volta a valer só porque a lei que revogou ela deixou de valer. Isso. Salvo se tiver uma exceção bem clara na lei. Isso evita que leis fiquem voltando dos mortos, né? Imagina a confusão para saber o que está valendo. Nossa, seria um caos mesmo. Clareza é fundamental. Bom, mas aí vem o artigo 3º que é forte. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Essa é clássica. Para a sociedade funcionar, sei lá. Só que, e quando a lei não fala nada? E se ela for omissa sobre um caso específico, aí complica, não? Pois é. Essa presunção de conhecimento da lei do artigo 3º, por mais que seja uma ficção, ela é necessária. Senão, como aplicar a lei? Verdade. Mas para a omissão, o artigo 4º dá as ferramentas para o juiz. Ele não pode deixar de decidir. Ele tem que resolver de qualquer jeito. Sim, ele usa a analogia, busca casos parecidos, usa os costumes, as práticas da sociedade e os princípios gerais do direito, que são as bases do sistema. A ideia é nunca deixar um vácuo, sabe? O sistema tem que dar uma resposta. Entendi. E como o juiz deve aplicar a lei no caso concreto? O artigo 5º fala em olhar os fins sociais e o bem comum. Isso não deixa a coisa meio subjetiva? Dependendo de como o juiz interpreta esses fins? É o que a gente chama de interpretação teleológica ou finalística. A lei não é só a letra fria, né? Ela existe para cumprir um objetivo na sociedade. Certo. Claro que exige uma ponderação do juiz, mas a ideia é buscar o espírito da norma, o propósito dela. E isso conecta bem com o artigo 6º, né, que trata de como a lei nova lida com o passado. Sim, o equilíbrio entre aplicar a lei nova e proteger o que já aconteceu. Perfeito. O artigo 6º diz: lei nova tem efeito imediato daqui para frente. Mas, e esse é o ponto-chave, ela não pode prejudicar 3 coisas importantes que aconteceram sobre a lei antiga. Que são? O ato jurídico perfeito, tipo um contrato que já foi feito e cumprido direitinho. Ok. O direito adquirido, um direito que já é seu, já entrou no seu patrimônio, como uma aposentadoria que já foi concedida, por exemplo. Entendi. E o último, e a coisa julgada, que é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso, definitiva. Claro. Respeitar essas 3 coisas é
Nossa, é essencial para dar estabilidade para as pessoas poderem confiar nas regras e tocar a vida. Então, resumindo a ópera, esses 6 artigos da linha de B são tipo o sistema operacional básico do nosso direito, né? Boa analogia. Eles mostram como as leis nascem, como elas vivem, como são aplicadas no tempo e como são substituídas, sempre tentando achar um equilíbrio entre mudar as coisas e manter a segurança. Exato. Entender isso é fundamental para qualquer um que lide com um sistema legal. Sem dúvida. E, sabe, pensando nisso tudo, fica uma reflexão, né? Como é que esses princípios tão clássicos, tipo essa vacatio legis de 45 dias, ou essa ideia de que todo mundo conhece a lei, como eles se encaixam hoje? Num mundo com informação voando, né? E desinformação também, e com leis cada vez mais complexas. É um bom ponto. Fica aí a questão, né? Quais são os desafios atuais para garantir que o direito seja, bom, não só válido no papel, mas que ele seja realmente entendido e acessível para quem ele afeta no dia a dia? Fica a reflexão.